Olá, eu sou Benício Filho e é um prazer estar aqui com você. Sou um dos fundadores da Atlantic Hub. Estou aqui com a nossa líder de projetos, Letícia Quental. Vou deixar a Letícia se apresentar e eu retorno falando para você como são as fases seguintes da internacionalização para você que já fez o estudo de mercado ou para você que está chegando aqui nesse conteúdo, não sabe como internacionalizar e quer saber como começar. Olá a todos, então eu sou Letícia e é um prazer estar aqui com o Benício em Lisboa. Verdade. Eu faço parte da equipa de projetos da Atlantic e, portanto, ajudo os empresários e os empreendedores que querem estudar o mercado português a perceber como é que funciona, fazendo aqui um bocadinho a ponte entre a equipa de projetos que está no Brasil e a equipa de projetos que está aqui em Portugal. Bacana. Você que está chegando e assistindo esse conteúdo pela primeira vez ou que já consumiu alguns conteúdos da Atlantic e não tem clareza de como funciona essa jornada de internacionalização, eu quero dizer para você que a Atlantic Hub é uma empresa de consultoria e temos uma jornada estruturada para ajudar você, empresário brasileiro, a internacionalizar o seu negócio do Brasil para Portugal e de Portugal para outros países da Europa e para outros cantos do mundo. Essa é uma jornada que tem as suas fases. A primeira fase, que você vai encontrar muito material no nosso blog e também vídeos no YouTube, se chama Market Fit. Market Fit é um estudo de mercado estruturado, aonde você pode compreender de uma forma rápida, com um investimento bastante reduzido, se o seu produto ou serviço tem mercado em Portugal. Portugal é um ótimo país para validar produtos B2B, ou seja, produtos ou serviços que você vende para empresas, e também, em alguns segmentos, o mercado para consumidores finais. Se o Market Fit foi positivo, teve um bom cenário, você provavelmente foi aconselhado por alguns consultores da Atlantic Hub a evoluir para a segunda fase. A segunda fase é o tema do nosso bate-papo de hoje, chamado Scale Out. Letícia, como funciona, num primeiro momento, a construção de um projeto de Scale Out para aquele cliente que tem produto ou serviço atraente para o mercado português? Ok, então acho que assim de um modo muito geral podemos dizer que o Scale Out tem 4 fases. Boa. A primeira fase é um estudo do mercado bastante aprofundado. Estudamos o mercado português, obviamente, mas se o cliente tiver logo uma visão de ir para a Europa, também estudamos o mercado europeu. Portanto, aí fazemos um estudo de mercado muito aprofundado, a dimensão do mercado, o que é que os concorrentes fazem, o que é que os clientes querem, quase tudo o que o cliente nos pedir. Depois, a segunda fase é um evento de brainstorming com o cliente, em que apresentamos os resultados e depois com o cliente debatemos estratégias e ideias de como é que ele pode abordar o mercado e de como é que ele se deve internacionalizar. Portanto, nós percebemos como é que funciona o mercado e agora vamos tentar perceber aquilo que o cliente faz, que adaptações deve fazer para garantir uma internacionalização correta. Tendo feito esse brainstorming, vamos fazer um plano de negócios a 10 anos, vamos modelar as vendas e os custos do cliente e perceber qual vai ser o seu payback period, a partir de que momento é que a tesouraria vai começar a ser positiva, qual é que é o financiamento que ele precisa para fazer face a esta internacionalização, isso tudo. Tendo essas fases todas concluídas, fazemos então o rollout do projeto, ou seja, o cliente chega a Portugal e como é que ele vai pôr então em prática tudo aquilo que nós definimos, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de estratégia de marketing, operações de negócio, enfim, uma série de fatores em que nós então elencamos como é que o cliente deve chegar a Portugal e à Europa. O interessante de toda essa explanação da Letícia é que quando você olha um caso prático, fica evidente algumas dúvidas que às vezes os clientes têm lá no comecinho desse processo. Eu queria separar em 2 momentos, Lê, até para ajudar o cliente a entender o porquê ele deve fazer o Market Fit primeiro. O Scale Out, ele é um projeto que na sua essência exige bastante dedicação do time de projetos para que a gente entenda, o perceber da Letícia é o entender, né? É o compreender na operação que você tem no Brasil, quais são os seus ativos e qual é o seu portfólio, e aí isso é estudado em detalhes, que tem mais êxito aqui, até com uma relação de comparação. É utilizado uma série de ferramentas, uma série de matrizes, uma série de
de artefatos para que a gente possa validar com a menor possibilidade de erro o que daria mais certo aqui em Portugal. Como eu disse, o Scale Out ele é um programa maior, ele é um programa denso. Não há nenhum sentido começar um Scale Out para um produto ou serviço que não tenha fit com o mercado português. Por isso que é importante você fazer o Market Fit e vir para o Scale Out na sequência. E aqui no Scale Out é interessante você compreender, e alguns casos apoiam esse Scale Out, vou deixar com a Letícia alguns exemplos, mas vou dar um em específico. Uma empresa, na verdade, não é uma indústria, mas uma empresa do segmento logístico, recentemente no Brasil, fez um grande estudo conosco, passou pelo Market Fit, veio para o Scale Out e nessa primeira fase que a Letícia trouxe, foi verificado e foi estudado em profundidade, além do portfólio dele, como aquele portfólio seria aplicado em Portugal e na Europa, não ficou restrito a Portugal. E o que nós percebemos, o que nós compreendemos? Que aquele portfólio precisaria de ajustes para que as soluções dele fossem melhor aceitas para o mercado. Imagina se essa empresa tivesse entrado direto ofertando os produtos sem mudança. Provavelmente esse investimento seria muito maior que o investimento do Scale Out e ela teria tido grandes decepções. Isso ocorre com muita frequência com empresas brasileiras aqui em Portugal. O empresário brasileiro tem dificuldade em entender a questão cultural que está na base do que deve ser alinhado enquanto aderência do seu produto no Brasil para a Europa. Essa primeira fase tem esse objetivo que deriva numa segunda fase, onde a gente com o cliente prototipa num grande movimento de brainstorm com o cliente, ou na verdade com várias sessões, né, Letícia? Esses encontros da jornada do Scale Out acontecem semanalmente com dedicação sua de pelo menos 2 horas, mas no nosso time, muitas dezenas de horas. Há um trabalho gigante feito por essa equipe na primeira e segunda fase, para chegar na terceira fase, aonde você, junto com o nosso time, vai validar isso no mercado com uma lista de possíveis clientes que foram construídas nessa segunda fase. É lógico, a gente não garante a venda do seu produto ou do seu serviço para esses clientes, mas a gente abre oportunidades que estão muito alinhadas com a sua proposta de valor, porque ela foi construída a partir de uma jornada muito grande, né, Letícia? Sim, eu acho que isso que falou agora é muito interessante, que é nós tentamos sempre no Scale Out ir dando aqui alguns players no mercado aos nossos clientes. Por exemplo, imaginemos uma empresa que queria vir fazer um programa de aceleração de startups. Nós, durante a fase de pesquisa, fomos consultar ao mercado startups que poderiam ser aceleradas por aquela empresa, para ela ter o feedback do que é que são as dores das startups aqui em Portugal. Ela queria atuar no ecossistema mais ligado ao poder público. Fomos consultar pessoas do poder público para poder ter feedback de quais são também aqui os problemas no poder público. Portanto, nós vamos também logo dando acesso às pessoas, ao cliente que está a fazer o Scale Out connosco, a alguns intervenientes do ecossistema em Portugal, para ele também começar a ter logo aqui feedback de como é que funciona o ecossistema, algumas portas que pode depois eventualmente abrir-se. Como falou aqui o Benício da empresa de logística, teve entrevista para ter feedback do ecossistema com um potencial cliente que entretanto já escolheu uma proposta comercial. Portanto, às vezes as oportunidades ocorrem logo aqui naturalmente, mas uma das grandes vantagens, eu diria, do Scale Out é isso. Nós vamos também sentir o mercado, seja através de entrevistas, seja através de clientes mistério, o que fizer sentido para aquele cliente. Bacana. E olha, um ponto que é sempre nos questionado, logo no começo, quando o cliente procura a Atlantic Hub para internacionalizar, é que ele deseja abrir empresa. Meu caro, abrir empresa sem ter todo esse processo de validação é apenas constituir uma entidade jurídica para você pagar algumas taxas ou ficar com um custo recorrente com contador ou com advogado, sem que você esteja efetivamente vendendo. Na verdade, todo esse processo, ele garante para você, ou melhor, minimiza o risco de você não dar certo na Europa, uma vez que a abertura de empresa é algo muito simples. Você vai fazer isso no meio ou no final dessa jornada sem nenhum tipo de dificuldade. Bem, esse é o Scale Out.
Acho que para você deve ter ficado mais claro como funciona a sequência do trabalho. A gente não quer de maneira nenhuma eliminar ou terminar os temas ou dúvidas sobre o scale-out. Na verdade, você pode marcar um momento com um dos nossos consultores para aprofundar a sua demanda e a gente, dessa forma, cria uma visão melhor e cria uma proposta de valor para você do scale-out. Mas eu reforço, é importante que nós tenhamos a máxima segurança de que seu produto ou serviço faz sentido em Portugal. Portanto, o Market Fit, mesmo para você que pode ter uma empresa de um porte maior, ele não é algo trivial ou desnecessário. Vale a pena a sua reflexão e, se for o caso, construirmos uma proposta de valor e apresentarmos para você, pois o nosso time está preparado para internacionalizar a sua empresa, seja ela do segmento que for. Nós já atuamos em diversos segmentos e não estamos focados em um segmento específico. Nós temos um time multidisciplinar que poderá apoiá-lo e ajudá-lo nessa jornada rumo ao mundo. Correto, Letícia? Sim, e uma coisa que o início disse é interessante é, para começar, toda a parte da legislação, sobretudo se for assim um negócio com características mais específicas, é abordada no scale-out, não é? Imaginemos algo da área da saúde, fazemos um levantamento, como é que a área da saúde em Portugal atua, onde é que tem de se inscrever, que requisitos existem, isso tudo. E depois também toda essa parte, estava a falar de advogados, de contabilistas. No plano de negócios isso tudo é tido em conta, não é? Qual é o custo por mês que eu estimo que vou ter com um contabilista, com um advogado, com impostos. Isso dá logo ao cliente brasileiro percepção também de uma série de diferenças no mercado português. Nós falamos muitas vezes a diferença entre o contabilista e o advogado, que aqui em Portugal precisamos do advogado para uma série de coisas e no Brasil usam mais o contabilista. O modo como os impostos são taxados no Brasil é sobre as vendas, aqui é sobre os lucros, e isso tudo no plano de negócios nós levamos ao detalhe do cêntimo. Portanto, muitas vezes os clientes vêm-nos logo com essas dúvidas e como é que eu abro a empresa e os custos que eu vou ter. No scale-out vão ter essa resposta que isso está no plano de negócios. Nomeadamente, por exemplo, imaginemos que eu faço um serviço que cobra a hora ao meu cliente. No estudo do mercado eu faço logo o levantamento, os meus concorrentes, quanto é que cobram a hora aos clientes, e depois quando eu fazer o plano de negócios eu vou modelar as vendas partindo do pressuposto que vou cobrar X valor à hora. E a nossa ferramenta até me permite fazer vários cenários em que eu consigo variar se eu cobrar 30 euros à hora versus se eu cobrar 50 euros à hora, que impacto é que isso vai ter em todo o plano de negócios a 10 anos. Portanto, às vezes os clientes, quando nos abordam e vêm para estas reuniões de scale-out, trazem imensas dúvidas que o processo todo de scale-out vai responder, mas como o Benício disse, é um processo que é preciso ter paciência, porque mais vale eu esperar 3 meses para ter aqui este estudo bem feito, do que vir logo para Portugal porque estou cheio de pressa e depois dá asneira. Boa! Vocês viram que é bastante amplo, bastante completo e é justamente o que as empresas que se planejam para um processo de internacionalização desejam e fazem. Cuidado com a máxima de que eu quero clientes primeiro para depois fazer um planejamento. Essa, às vezes, é uma frase que a gente ouve de empresas brasileiras, mas isso não faz nenhum sentido se o teu produto ou serviço não faz sentido no mercado português. Bacana? Sou Benício Filho da Atlantic Hub, junto com Letícia. Te agradeço pela audiência. Deixe seu comentário e assiste os nossos conteúdos. E tem lá o nosso blog com muito mais informações. Abraço, até o próximo conteúdo. Até a próxima.